Catequizandis Rudibus, o seu programa de catequese para iniciantes, com Frei Bruno, da Ordem de Santo Agostinho. Muito bem, começando agora o nosso episódio de número 33 aqui do nosso Catequizandis Rudibus, nosso programa de catequese para iniciantes. E ainda falando aqui sobre o pecado de Adão, a gente já respondeu no episódio número 31 qual foi o pecado de Adão, que foi um pecado de soberba e de grave desobediência. No 32, o episódio 32, a gente respondeu qual foi o castigo do pecado de Adão e de Eva, onde eles perdem a graça de Deus, perdem o direito que tinham do céu, são expulsos do paraíso terrestre, são sujeitos a muitas misérias, seja no corpo, seja na alma, e são condenados a morrer. Isso é um resuminho, só lendo lá a resposta. A gente falou muito mais que isso, a gente falou quais são os castigos de modo geral do pecado de Adão. Hoje, no episódio 33, a gente vai responder uma pergunta que é: e se Adão e Eva não tivessem pecado, né? Essa é a pergunta lá no Catecismo de São Pio X, é a pergunta de número 61. Se Adão e Eva não tivessem pecado, eles estariam isentos da morte? Essa é a pergunta. Então, se a gente não tivesse, se nossos primeiros pais não tivessem pecado, nós estaríamos isentos da morte? Qual era o projeto, o plano de Deus? E aqui tem a resposta, né? Se Adão e Eva não tivessem pecado, se ao contrário disso, eles tivessem conservado a sua fidelidade a Deus, então o Catecismo vai responder: depois de uma permanência feliz, depois de uma permanência em paz neste mundo, eles teriam sido levados por Deus ao céu, sem morrer, para desfrutar a vida eterna e gloriosa. Ou seja, sem a obrigação de passar pela morte, essa separação da alma e do corpo. Eu não sei se a gente chegou a definir bem morte, agora eu já não estou lembrando mais bem, mas a morte é isso, né? É a separação da alma e do corpo. Nós, seres humanos, somos um composto. Se eu não me engano, a gente falou disso quando a gente falou da própria natureza do homem, que a gente falou da natureza dos anjos, a gente falou também da natureza do homem. Então nós somos um composto. A morte é a separação do corpo e da alma. O corpo não vive sem a alma, então sem a alma o corpo se desfaz. A alma, ao contrário do corpo, ela consegue subsistir sem o corpo. Mas a humanidade está ferida. Ela está incompleta porque para ser homem precisa ter corpo e alma. Para ser humano precisa ter corpo e alma. Nós não somos como os anjos, que são criaturas puramente espirituais. Então é por isso que a gente professa na nossa fé que no juízo final a gente vai presenciar a ressurreição da carne. Então, os corpos serão restituídos de forma gloriosa às suas almas que esperam ansiosamente, ou para a glória e o prêmio eterno, ou para o castigo, para a danação eterna. Ou seja, essas almas vão se danar. É aí que a gente fala, às vezes a gente fala no popular xingando: vai se danar. Vai se danar significa vai para o inferno. Muitas vezes a gente fala assim, como se fosse até mesmo uma ofensa boba e inofensiva, e ao contrário, é muito pesado dizer para alguém vai se danar, dizer para alguém seu desgraçado. Essas ofensas só parecem hoje inofensivas e ingênuas por falta de fé. A gente vai deixando a fé de lado, a gente vai deixando de acreditar. Então realmente você fala para alguém seu desgraçado, vai pro inferno, vai se danar. Então, se você não acredita que existe inferno, se você não acredita, veja só que a gente não diz para a pessoa: tem um câncer, eu desejo que você tenha um tumor no cérebro e morra. Veja que se alguém falasse isso para você, seria muito, mas muito ofensivo. É como se alguém está jogando ali uma maldição em você. Isso seria um ato de guerra, uma coisa muito drástica. E ao contrário, se alguém disse: quer saber, vai se danar, vai. Parece muito menos, né? Essas coisas são interessantes porque a gente consegue avaliar se a nossa fé está bem calibrada, né? Se a gente não acredita que é fácil alguém perder a sua alma, alguém ser condenado à danação eterna, então isso vai ficando irrelevante, né? Dizer para alguém vai se danar. É como dizer para ela: deixa, o bicho papão vai te levar embora.
bicho-papão não existe, então, né? Fica esperto que a cuca vai te pegar. A cuca não existe, né? Então, o diabo que te carrega. Eu não acredito em diabo, então o diabo que te carrega é nada. Agora fala uma pessoa: eu desejo que entre um malandro na sua casa, mate você e toda a sua família. Ô louco, bicho, porque você apelou. A gente acredita que isso pode acontecer e as outras coisas não. É só pra gente ver o sentido. Eu desviei um pouco do foco assim, mas a gente consegue calibrar um pouquinho a nossa fé. Isso é um sintoma, né, da nossa falta de fé. Então vamos retomar aqui para a gente trabalhar um pouco melhor a resposta da pergunta, né? Segundo então o catecismo, se Adão e Eva não tivessem pecado, então como seria? Eles teriam, aqui diz, uma permanência feliz e em paz no mundo, então uma estadia agradável nesse mundo. O mundo foi pensado para Deus, onde a gente ia como uma fruta, né? Uma fruta, ela começa verde e aí ela vai crescendo, se desenvolvendo, até ela chegar no estado de maturação, onde ela vai estar madura para ser colhida, aquele seu melhor momento. Então, nós aqui na Terra iríamos amadurecendo, ou seja, durante a nossa permanência na Terra, a gente vai crescendo no conhecimento e no amor de Deus até chegar um momento em que nós estaríamos já maduros, preparados para poder desfrutar da vida eterna e gloriosa com Ele no céu, na presença de Deus. Então esse é o projeto inicial. E vou aproveitar e já responder também a pergunta número 62, que aí fica melhor a nossa separação aqui. A pergunta 62 a gente meio que já até respondeu, mas a pergunta é: estes dons que Deus deu pra gente, né, eram devidos ao homem? Achou aí, ficou perdido aí na pergunta, mas que dom? De que dom que a gente está falando? Você lembra daqueles dons préternaturais, daqueles dons sobrenaturais que Deus nos deu, que vão além da nossa natureza? Então, é desses dons que a gente está falando aqui. A pergunta é: esses dons eram devidos ao homem? A resposta é: esses dons não eram devidos ao homem, mas eram absolutamente gratuitos, sobrenaturais. Deu para entender? Os dons que Deus nos deu. Ou seja, Deus, né, tendo Adão desobedecido o preceito divino, Deus pode, sem cometer nenhuma injustiça, privar Adão e toda a sua descendência desses dons. Ou seja, isso é um presente que a gente recebeu. Não era nosso direito. Lembra, a gente não foi feito com direito para o céu. Compartilhar da natureza divina é um presente. Viver aqui nesse mundo sem passar pela morte natural, isso seria um presente. Então Deus, retirando essas coisas, Ele não está cometendo nenhum tipo de injustiça. E aqui eu vou fazer referência a uma parábola do Evangelho que talvez vocês tenham ou não mais presente na imaginação. É a parábola dos trabalhadores da última hora, onde um homem passa de manhã na praça da cidade e contrata umas pessoas para trabalhar na roça com ele. E leva o pessoal para a roça. Depois ele passa meio-dia, contrata outros. Depois ele passa 3 horas da tarde, contrata outros. Depois ele passa 5 horas da tarde e contrata outros. E aí depois, quando ele vai pagar a jornada de trabalho para cada um, ele paga o mesmo valor para todos. Para quem foi contratado 5 horas e trabalhou só 1 hora, para quem foi contratado às 3, meio-dia, 9 horas da manhã, 6 horas da manhã. Todo mundo recebeu a mesma quantia. O pessoal que chegou 6 horas da manhã, que trabalhou o dia inteiro, ficou super chateado, para não falar outra coisa. E aí eles vão reclamar lá com o patrão. E eles falam: mas o que é isso? Isso aqui é uma injustiça que o senhor está fazendo com a gente. A gente chegou 6 horas da manhã e o senhor pagou para a gente R$50. Esses caras chegaram 5 horas da tarde, trabalharam só 1 hora e o senhor deu R$50 para eles também? Isso não é justo. Qual que é a resposta do Senhor lá da parábola de Jesus? Ô meu amigo, vem aqui pertinho de mim. Quanto que eu combinei com você que eu ia pagar? R$50, não é? Você não aceitou? Você veio trabalhar aqui um dia inteiro por R$50. Não foi isso que a gente combinou? Eu não te dei R$50? Eu tô sendo errado com você? Eu não tô sendo errado com você. Se eu quiser dar os mesmos R$50 para aquele que trabalhou só 1 hora, eu não posso fazer, o dinheiro não é meu. Eu não faço aquilo que eu quiser com o meu dinheiro. Se eu quiser dar R$50 para quem não trabalhou nada, eu não posso fazer.
não é o meu dinheiro, não é meu, eu não faço o que eu quiser com ele. Eu não estou sendo errado com você. Eu estou dando para você só aquilo que você merece. Então, essa parábola pode ajudar a gente a entender um pouco essa dinâmica do pecado, do castigo. Então, pela desobediência, pela falta grave de Adão e de Eva, se Deus retira tudo aquilo que Ele deu para a gente a mais e deixa a gente só no zero, só com a nossa natureza humana, viver aqui nessa terra, sofrer aqui nessa terra, morrer e acabar, Ele não está fazendo nada de errado com a gente. Isso é o que a nossa natureza merece. Qualquer coisa além disso é um presente de Deus, é uma graça de Deus. Então, por isso que a gente fala, a salvação, o céu, estar com Deus é graça. Não tem nada que a gente pode fazer para merecer isso. É Deus, depois a gente vai trabalhar sobre isso, a gente vai falar sobre isso. Deus vai dar para o homem a graça de merecer, de obter mérito diante dele. Mas isso também é graça. Mas depois um dia a gente vai falar disso de modo mais claro, tá bom? Espero que você tenha entendido aí o que aconteceria se Adão e Eva não tivessem pecado. E porque Deus não foi injusto quando aplicou o castigo, não só para Adão, mas toda a sua descendência. E na próxima a gente vai explicar ainda melhor isso. Deus abençoe você. Tchau!